Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus torna forte, do hebraico Yezel. O profeta Ezequiel foi um homem escolhido por Deus para profetizar justamente na época do exílio dos judeus na Babilônia. Buzi era seu pai e pertencia à família sacerdotal. Ezequiel era um sacerdote. Jerusalém foi tomado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Foi neste acontecimento que Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C. No entanto, foram levados o rei de Judá, Joaquim, e toda a família real. Ezequiel perde sua esposa durante o cativeiro, antes da cidade de Jerusalém ser destruída pelo Império Babilônico em 586 a.C. Ezequiel se estabeleceu próximo a um rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia. Ezequiel foi deportado para a Babilônia com cerca de 26 anos em torno de 597 a.C. Ele era um sacerdote e via de regra, os sacerdotes começavam a servir no templo aos 30 anos. Sendo assim, quando Ezequiel começa seu serviço no templo, ele está na Babilônia, após 5 anos de exílio, e a cerca de 1.100 quilômetros longe de Jerusalém. Nesse contexto ele é chamado para ser profeta, e esse chamado foi reconhecido pelos líderes, que viviam entre os exilados. Ezequiel se estabeleceu com uma colônia de judeus cativos nas proximidades de Tel Abib no rio Quebar, um canal que desaguava no Eufrates a sudeste da Babilônia. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel 1. E fui até o Abib, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ezequiel 13:15. O livro de Ezequiel está repleto de relatos marcantes, incluindo principalmente suas visões proféticas. Uma das visões diretas foi sobre uma ressurreição da casa de Israel, afirmando que o povo seria reunido na terra de suas promessas ditas. Deus daria um coração novo e um espírito novo. Isto é uma renovação pelo santo nome de Deus, e não pelo povo, mas uma restauração devido à sua própria glória, como dizem Ezequiel 36. Versículos 21 ao 28, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando o for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra, que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Em Ezequiel 37, versículos 1 ao 14 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito:
Assim diz o Senhor Deus. Vendo os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. O profeta Ezequiel viu o Senhor, e também sua glória, quando foi chamado, como um atalaia para a casa de Israel, e reprovar e chamá-los ao arrependimento. Então símbolos são apresentados ao profeta Ezequiel, para representar a iniquidade de Israel, e a destruição de Jerusalém, então ao profetizar sobre os julgamentos do Senhor para Jerusalém e explica o motivo da fome, desolação e a guerra que vão percorrer a terra de Israel. Então em seu livro continua a proclamação das nações, que cercam Israel e profetize sua destruição. Antes de mais nada, o Senhor repreende os líderes de Israel por serem maus representantes, e o Senhor se posiciona como um verdadeiro pastor. Foi então que Ezequiel começa a ter esperança com visões extraordinárias sobre a restauração de Israel após o exílio nos últimos dias. No fim do processo doloroso, Deus promete levá-los de volta às suas terras de promessas ditas, e renovar sua aliança com todos, sendo o reino de Israel e de Judá.